burro. Então vamos lá, vamos voltar. Vou voltar no começo para ficar registrado que o burro apertou o botão errado. Débito cardíaco. Quando a gente pensa em débito cardíaco, a fórmula é exatamente essa. Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Fizemos o exemplo de colocar o dedo na mão, ou o dedo no pulso radial. Quando vocês ficaram em pé, o que aconteceu com o pulso? Então, vocês sentaram, o pulso ele vai ser mais ou menos assim. Está caindo você? Tudo bem? O intervalo entre um batimento e outro é a força de contração. Força de contração é? Sístole. Ok? O que aconteceu quando vocês ficaram de pé? Com a força de contração? E quando a força de contração aumenta, o que acontece com o volume que é ejetado? Alguns lugares vocês vão ver a fórmula como VE, volume de ejeção, ou VES, volume de ejeção sistólica. Cada livro coloca do jeito que quiser, por quê? Porque quem escreveu, escreve do jeito que quiser. Mas no fundo é a mesma coisa. O que aconteceu então com o volume? Aumentou. Por que aumentou? Porque ele se contraiu mais forte. Quem se contraiu mais forte? Qual parte do coração? Ventrículo esquerdo. E qual parte do coração se contrai? Os músculos. E aí, voltando na aula passada, por que ele se contrai? Porque ele recebeu um choque. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ótimo. Então vocês perceberam, acabaram de perceber que um dos fatores que faz com que se eleve o débito cardíaco é a força sistólica ou força de contração. Tudo bem? Ótimo. Porque quando eu penso no cálculo do débito cardíaco, eu vou calcular isso por um tempo. Qual é o tempo? Um minuto. A pergunta que você quer fazer é em um minuto, qual foi o volume de sangue que foi ejetado por esse ventrículo esquerdo para ser distribuído para todo o corpo? Essa é a pergunta que você responde lá no seu ecocardiograma. Porque uma pessoa, quando ela tem um infarto, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá da minha mãe, que vocês avaliaram lá na aula de ensaio. Ela teve um infarto, não falei que ela teve um infarto há 12 anos? O volume de ejeção dela, a força com que o coração se contrai e a quantidade de sangue que saía do coração dela reduziu para 45%. Aí vocês começam a entender por que as pessoas ficam cansadas quando tem um problema cardíaco. Tudo bem? Então aqui nós vimos apenas um fator força. Então quando eu vejo VS, volume sistólico, aqui eu estou avaliando apenas a força. Força de quê? Isso, mas o que é a sístole? Força de contração do miocárdio. Ou, mais específico, força de contração do ventrículo esquerdo. Professor, existe débito cardíaco do ventrículo direito? Sim ou não? Existe sim ou não? Sim ou não? Sim. O que é débito cardíaco?
É a quantidade de sangue que o coração vai ejetar em 1 minuto. Se eu tivesse um balde, ele ia medir a quantidade de sangue que o coração ia jogar para este balde. E aí, depois de 1 minuto, eu ia ver o volume. O débito cardíaco, então, vai medir o quê? Então, o débito cardíaco vai medir o volume. Volume de sangue ejetado. Então, quando eu penso em débito cardíaco, eu estou pensando qual é o volume de sangue que esse coração vai mandar para o corpo num período de 1 minuto. Tudo bem? Então, nós já vimos que o primeiro fator é a força. Então, nós poderíamos traduzir a fórmula, deixando ela de uma forma mais simples, mais entendível. Óbvio, na prática só vão usar a terminologia débito cardíaco. Na prática vocês só vão ver isso daqui. Mas para deixar a fórmula mais entendível, vocês podem colocar o volume de sangue ejetado em 1 minuto é igual a força de contração do ventrículo esquerdo vezes a quantidade de batimentos cardíacos em 1 minuto. Entenderam? De onde veio o minuto aqui? Porque aqui nós estamos falando em débito cardíaco Acredita que a lousa está molhada? Qual paleta de luz que ficou? Eu acho que foi a chuva, né? Choveu pra caramba esse final de semana. Às vezes acontecem umas coisas assim que, meio inexplicáveis, né? O débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Por isso que vocês vão ver a fórmula simplificada como DC é igual a VS vezes FC. Ficou claro agora que é a fórmula? Certo, Stefania? Certo? Tudo bem? Nós vimos aqui a primeira parte do débito cardíaco, que foi a força. Nós temos agora uma segunda parte. Posso pegar sua garrafinha? Eu só vou encher de água, porque aí eu vou ficar enchendo a minha. Espero que agora eu não seja burro e não aperte o botão errado. Vamos à segunda parte do débito cardíaco, ok? Então, débito cardíaco é o volume de sangue que o coração ejetou, jogou, empurrou em 1 minuto.
E óbvio, nós já sabemos do vavá. O sangue sai do ventrículo para as artérias. Beleza? Então, segunda parte do débito cardíaco, agora sim, senhor ansioso, é a frequência. Ó, nós temos uma frequência. Tudo bem? Aqui está saindo uma quantidade de sangue por 1 minuto. Eu até tentei, ó. Acho que se eu colocar aqui um pouquinho para cá, cai um pouquinho. Isso, eu não molhei nada. A sala está se molhando sozinho. É a chuva. É a chuva. Depois eu pego o pouco, não tenho preguiça. Ok? O que interessa é o conhecimento. Eu gostei mais desse do que da antena. Pois é, né? A antena lá você ficou o quadro, né? O pior é quando o professor é da quinta série, né? Então aqui eu tenho uma quantidade de volume que vai sair por 1 minuto, beleza? Certo, Mariana? Percebe que sem aumentar a força e só aumentando a frequência, vai sair mais sangue ou menos sangue? Mais ou menos. O que aconteceu aqui? Aumentou o ar? Frequência Não. cardíaca. Frequência cardíaca. Vamos voltar, né? Esse povo que dorme. Acho que eu tenho que jogar água em todo mundo, né, Gabriel? Eu acho. E o pior é que esse professor faria isso. Né? Aí minha esposa tá vendo uma anteninha para mim, porque a antena quebrou. Ela falou assim: eu vou comprar uma antena de aço. Eu falei: eu sugiro você comprar de alumínio. Fica com aquele cacetete do Felipe. Não, aquilo ali eu vou destruir a faculdade. Ok? Eu já melhorei muito. Antigamente eu dava essa aula batendo na parede. Pois é. Tudo bem? Então eu tenho aqui a frequência. E percebe a quantidade de água que está saindo, que nesse caso aqui seria o sangue. Ok? Aqui está saindo um volume, certo? E aqui vai sair outro. Aumentou a força? Sim. Aumentou a força? Não. Aumentou a força? Não. O que aumentou? Frequência. Apenas a? Vai sair mais sangue ou menos sangue no final de 1 minuto? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais. O que é frequência? É a quantidade de batimentos em 1 minuto. Frequência tem a relação com força? Não. Porque eu posso. Então, nós já percebemos que o volume do débito cardíaco, o débito cardíaco, ele pode ser influenciado por 2 fatores. Pela força e pela frequência. Vamos repetir o exercício por gentileza. É bom que assim a nossa bela adormecida acordará. Pegue o pulso periférico de vocês e sintam o batimento cardíaco, ok? Tudo bem? Porque quando vocês analisam o batimento cardíaco, no final das contas, numa análise de fisiologia cardíaca, o que me interessa é o débito. É o débito que me interessa, ok? No 3, de novo, ficaremos em pé, ok? E aí eu vou pedir para, no momento em que vocês ficarem em pé, vocês ficarem fazendo isso aqui. Pisando forte mesmo. Eita lasqueira. Tudo bem? E aí depois vocês param. Nós vamos fazer 10 pisadas, ok? 1, 2. Cada vez que vocês pisarem com o pé direito, vai ser 1, tudo bem? Tá bom. Então 10 com o pé direito e 10 com o pé esquerdo. Aí depois vocês param, tá? Porque aí nós vamos ver na prática a variação do débito cardíaco. Aí vocês vão ficar um tempo em pé, eu vou contar até 30, e depois vocês vão ficar
voltar a ficar sentados. Aí eu conto a pergunta de novo. Tudo bem? Porque aí vocês vão entender na prática como é isso que a gente acabou de ver. A variação da força, continue segurando aí, e a variação da frequência. Tudo bem? Porque o débito cardíaco ele é influenciado pela demanda. Eu vou na padaria para comprar pão porque eu tenho uma demanda, um desejo, uma necessidade de pão. E a padaria trabalha com oferta. A padaria oferta o pão. O corpo tem uma demanda de oxigênio e nutrientes. E o coração oferta o oxigênio e os nutrientes. Quanto maior for a demanda corporal, maior tem que ser a oferta cardíaca. Tudo bem? Depois que nós entendemos isso, aí eu dou uma breve explicação sobre infarto, do porquê que quando a pessoa está infartando, a gente deita a pessoa. Tá? Aí vai ser o momento bônus. Ok? 1, 2, 3, bora. Batendo os pés. 1, 2, 3, 4, 5, mais forte. 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Fique de pé. 1 e 2. Estou contando. Vocês continuem prestando atenção somente no batimento cardíaco de vocês. Porque vocês já sentiram um aumento da demanda. Vocês sentiram a estabilização, o aumento do débito, desculpa, a estabilização do débito, e agora vocês estão sentindo a redução do débito. Podem se sentar e continuam segurando. Aí relaxa. Senta e relaxa. Essa até foi aqui, né? Da música, né? As coisas ultimamente vai virar sucesso. Vai. Né? Acho que assim pelo menos eu ganho dinheiro, porque como professor eu só ganho conhecimento. Mas vai mais. Tudo bem, claro, eu também prefiro. Esse eu levo para toda a eternidade. O que é da terra fica na terra. Sentiram que agora o coração de vocês já voltou ao normal, né? Vocês são jovenzinhos. O seu meio, você já está meio velho, né? Só porque é careca, tem cara de velho, né? Eu vou chamar ele de velho desde moleque. Eu tinha um camarada que com 19 anos já ficou assim. A gente só chamava ele de velho. Ei, velho, bora, velho. 19 anos já tá careca? É velho. Tudo bem? Então vocês perceberam o quê? O que aconteceu aí no batimento cardíaco de vocês? Ele alterou frequência e alterou a força. E aí, enquanto vocês estavam batendo o pé, ele manteve a força e ainda elevou um pouco mais a frequência. Depois que vocês pararam de bater o pé, ele reduziu a força, mas continuou com a frequência elevada. E aí depois a frequência foi diminuindo. Percebe? Olha a beleza do ajuste corporal, do ajuste que o cérebro faz, influenciando o batimento cardíaco. O coração precisa de alguém para bater? Não. Precisa de alguém para bater? Não. Vimos na semana passada que o coração não precisa de nada nem de ninguém para bater. Ele só precisa dele mesmo. Se ele recebeu oxigênio e nutrientes, nós vimos também as artérias cardíacas, vimos, né? Ele tem que produzir a força para ele poder. Se ele for nutrido e se ele receber o oxigênio, ele bate até Deus quiser, certo? E aí nós vimos agora que o cérebro influencia o batimento cardíaco, dizendo para o coração, bata mais forte, porque os músculos da perna estão precisando de mais. Então, nós podemos ter uma alteração do débito cardíaco apenas na força. Nós podemos ter uma alteração no débito cardíaco na frequência.
nós podemos ter uma alteração do débito cardíaco na força e na frequência. Dúvidas? Angústias? O volume que sai a cada... Eu ia falar exatamente isso agora. Frustrações é que primeiro eu preciso que vocês entendam o processo. Porque se eu colocar números, o número pode criar confusão, porque para nós pouco importa. Pouco importa o número. Mateus, please. Renan, please. Please. Nós temos um homem pequeno, um homem médio e um homem grande. São 3 tamanhos diferentes. Esquece o número. Faça aí o seu coração, por gentileza. Olha a diferença do tamanho. Juntem aqui no meu, por gentileza. Aqui o coração. Olha a diferença do coração do Mateus para o meu coração. Para o coração do Qual dos 3 manda mais sangue? Por quê? Porque ele é maior. Ele tem uma quantidade de sangue maior. Obrigado, senhores. Então, o número que vocês vão ver é um número que vai variar. E eu ainda tenho, Stefania, please. Situações de coração feminino. Faz aí o seu. Então, tudo é variável. E eu ainda tenho outra variação. A idade. Você vai ficando mais velho, você vai reduzindo. Então, o volume, vocês vão ver lá nos livros 120. A minha opinião em nada é a mesma coisa. Mas mesmo sendo, a minha opinião, mesmo sendo nada para o mundo, eu tenho a minha opinião. Ok? Porque, óbvio, a gente vai estudando, vai aprendendo e vai desenvolvendo conhecimento. A maioria dos livros vão colocar 2 números para vocês: 120 e 50. A maioria dos livros vão colocar este número para vocês: 120 como o volume normal que sai. E vocês percebem aqui, ó, que sempre sobra uma merrequinha. Por isso que ele muda a força. Isso daqui é o volume residual. A palavra, num primeiro momento, eu lembro que quando eu era aluno, demorou muito para eu entender o que era um volume residual do pulmão. Até eu entender que o volume residual é resto. É o que sobra. É o resto. É resto. Volume residual é resto. Resto do quê? Nesse caso é o resto de sangue que ficou parado ali. Porque não sai tudo. Ainda mais se eu contrair bem fraquinho. Tipo, eu estou lá naquele sono profundo da madrugada. Aí é que vai sair uma merrequinha mesmo. Por quê? Porque o seu corpo está precisando de pouco. Decora desta forma: o coração existe para servir. A função do coração é servir o corpo. E servir do quê? De sangue. Mas quando eu penso em sangue, o que me interessa que está no sangue? Oxigênio e nutrientes. Então a função do coração é servir todas as células do corpo de oxigênio e nutrientes. Se elas precisarem de muito, o coração manda muito. Se precisar de pouco, o coração manda pouco. Ok? Por isso que eu não gosto de abordar números. Minha primeira pós-graduação foi em fisiologia. Meu primeiro livro de saúde que eu li foi fisiologia. Na fisiologia, a gente aborda números. Vocês são enfermeiros. Vocês não precisam fazer o cálculo. Por quê? Porque quando vocês pegarem um exame de ecocardiograma, o cálculo já vai estar feito para vocês.
A pergunta que vocês têm que ver quando vocês pegarem um exame de ecocardiograma é: este coração tem algum problema? Sim ou não? Ele está batendo no 100% do seu potencial? Sim ou não? Porque quanto menos ele bater, mais deficitário, mais deficiente, maior é a debilidade da pessoa que tem aquele coração. Vou pegar o exemplo da minha mãe. 45%. Descia no metrô Santana, ela morava 4 quadras subindo o metrô Santana. Subia 2 quadras e encostava na parede. Depois subia mais 1 quadra e encostava na parede. Para depois conseguir chegar no prédio em que ela morava. Por quê? Porque o corpo continuou precisando de oxigênio e nutrientes. Só que o coração ele se tornou insuficiente. Por isso que você tem o ICC, insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência? O coração tem que bombear nessa força. Só que um coração insuficiente vai bombear nessa força. Está sendo insuficiente? Então pouco importa. Tudo bem? A maioria dos livros vai dar só esses 2 números: volume que é injetado e volume que sobra no coração. E aí eu acabei de provar para vocês que quando eu paro num único número, eu estou sendo estúpido, porque eu não estou contando a variação de tamanho de pessoas. O Mateus deve ter aproximadamente 4,5 litros de sangue. Eu devo ter aproximadamente 5,5 litros de sangue. O Renan deve ter aproximadamente 6,5 litros de sangue. Pequeno, médio, grande. E ainda tem gente que é maior do que ele, e tem gente que é menor do que ele. Esses fisiculturistas que treinam e tal. São uns idiotas. Tudo grande. São uns idiotas. Idiota. Nem dá. Por isso que eles dão 3 passos e senta e dorme. Porque você tem um coração. Imagina um coração, um motor. Tudo bem? Tudo bem? Existe, quando eu falei idiota, é porque assim, existe uma doença psiquiátrica que se chama vigorexia. Não vamos falar de psiquiatria. É um distúrbio de imagem. A pessoa se olha no espelho e se vê pequeno. O cara não passa pela porta, você fala, você é enorme, e ele vai falar assim, não, eu sou pequeno. Isso é um distúrbio de imagem. É o oposto da anorexia. A menina parece uma vassoura, você fala, meu Deus do céu, se eu virar você de cabeça para baixo eu consigo varrer o chão, e ela fala assim, não, porque eu ainda estou gordo. É só um distúrbio de imagem, ok? E aí cada um se manifesta de um jeito. O fisiculturista ele vai querer ficar forte. Existem explicações psiquiátricas que não vamos falar neste momento. Mas o coração daquele indivíduo é um coração de um Fusca. O meu coração foi feito para o meu corpo. E aí, de repente, eu duplico o meu corpo. O meu coração não vai aumentar na mesma proporção. Ele até vai aumentar, mas não na mesma proporção. Aí você tem um motor de Fusca turbinado para empurrar um caminhão abastecido. Não dá conta. E para ficar daquele tamanho, só fazendo uso de esteroides anabolizantes. Treino não deixa a pessoa daquele tamanho. Você até pode ficar forte, ter hipertrofia natural, mas você nunca vai chegar naquele tamanho. Então, naturalmente, você nunca vai chegar naquele tamanho. Massa corporal que o coração não... Coloca Campeonato Mundial de Fisiculturismo 1950, Campeonato Mundial de Fisiculturismo 1991 e os outros. Por quê? Porque até 1950 quase ninguém conhecia os esteroides anabolizantes. Em 91 o dono da empresa falou assim, não, vamos fazer tudo limpo. Aí ninguém cresceu, aí falou assim, não, vamos voltar para as mãos. Bom? Ali é outra questão, ali é outro mundo, outro universo. O que me entendi aqui neste momento é vocês entenderem que o débito cardíaco nada mais é do que o volume que o sangue, que o coração vai distribuir para o corpo em 1 minuto.
E este volume ele é influenciado pela força e pela frequência. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Durante um tempo da minha vida eu andava com os fisiculturistas. Eu cheguei a pesar 128 quilos. Eu nunca quis ser arriscado, eu sempre quis ser o forte. Eu gostei mais do strongman. Tanto que eu tenho os músculos estourados, porque eu treinava naquele jeito. Empurrar caminhão, levantar carro, pegar os botijão de gás e jogar do outro lado do muro. Eu gostava dessas coisas. Ah, mas seu corpo não está bonito. Que se dane, eu não estou aqui para ser bonito, eu estou aqui para ser forte.